Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus, pessoal. Mais um dia aqui a gente nessa realidade, né? A gente continuar o nosso processo, nosso estudo, a nossa a nossa jornada aqui da nossa consciência, é a jornada espiritual, tá? Esses temas tudo aqui que eu tô falando, pessoal, eu já falei aqui, tá? Tá aí no meu canal. Não sei se você tem assistido, né? Se tem compreendido, tá, pessoal? Porque ó, tem pessoas novas agora no meu canal, tá? Graças a Deus, graças a Deus, tá, pessoal? A espiritualidade chamou você, tá? Para, como é que se diz? Para essa jornada espiritual de estudo, de expansão da consciência. Então, ele mostrou o meu canal para vocês, tá? O meu canal aqui simples, tá? Simplesinho, mas que estou aqui para poder passar coisas da espiritualidade com essência de verdade, sem com a intenção de querer aparecer, ou então de ganhar like, ou então de ter dinheiro, tá, pessoal? Sem essa intenção. Aqui a intenção é a gente estudar, a gente crescer espiritualmente, tá? Agora, não vamos ser hipócrita também, colocar uma máscara aqui, tá? Só porque estou de frente para a câmera aqui, aí colocar uma máscara, dizer que eu sou bonzinho, que eu sou não sei o que, tá? Não, não vamos colocar essa máscara, tá, pessoal? Aqui também eu preciso de ajuda, tanto de oração espiritualmente, como também da ajuda da, como é que se diz? Do dinheiro aqui. Por isso que eu coloquei meu Pix aí, tá? Se vocês sentirem o desejo de querer participar desse estudo, desse trabalho, você diz, não, vou trabalho o estudo do irmão Samuel, você pode chegar e contribuir, tá? Aquilo que a espiritualidade colocou no seu coração, tá? Porque Deus ama a quem dá com alegria, não com tristeza, tá? Então, aqui não vai ter campanha, não vai ter exploração, não vou dizer que você vai ser curado para comprar o meu carnê de R$ 50. Aqui não vai ter isso, tá, pessoal? Aqui vai ter explicação para vocês que querem estudar vários conceitos, né? Que existe aqui na nossa realidade. Então, é para isso, tá, pessoal? Mas se vocês querem ajudar, querem participar, não, emocional, tal, seu estudo está me ajudando bastante, então contribua também, tá? Faz parte aqui do jogo, né, pessoal? O jogo aqui tem que ser jogado assim. Quem tem dinheiro, quem tem a energia que rola por aqui, comanda aqui. Você vê quem comanda essa realidade é quem tem o dinheiro, que foi tudo centralizado aí, tá? Mas verdadeiramente quem tem dinheiro tem a força e o poder de Deus sobre ele? Não necessariamente, tá? Porque tem muitos aí que tem dinheiro, mas não tem ligação com a espiritualidade evoluída. Pessoal. Alguém não estão falando a verdade para vocês aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Essa realidade é assim, tá? Então, nem sempre aquele que tem aqui o dinheiro, a riqueza aqui dessa terra, ele está em conexão com a verdadeira espiritualidade. Tá fora. A maioria, tá, pessoal? A maioria, não todos, mas a maioria, tá? Então, pessoal, mas nenhum deles vão levar, tá? O apóstolo Paulo é bem claro, né? Nada torcemos para esse mundo e nada podemos levar, tá?
É isso, pessoal. Ele está pensando que a força que vai dar ele é ele ter essa energia aqui. Existe uma força que você tem que buscar, que essa força não vai requerer dinheiro, coisas aqui, mas você não vai precisar para obter essa força, tá? Porque essa força está intrínseca no seu ser. É a conexão com a sua espiritualidade, com a sua essência divina, que a gente precisa dessa força. Por quê, pessoal? Para a gente vencer a dificuldade. Por isso que tem gente, mesmo com dinheiro, quando a dificuldade vem, ela não consegue vencer, pessoal. Cai em uma depressão, cai numa ansiedade, ela cai, ela não tem força, não tem ânimo, não tem prazer mais de viver aqui nas coisas. Mas cadê o dinheiro? O dinheiro vai buscar, vai no médico, passa remédio e a pessoa não melhora. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com essa pessoa? Tá? Eu sinto muito, tá? Tá acontecendo com muitas pessoas, tá, pessoal? Ela achava que era essa energia, o dinheiro que ia resolver tudo na vida dela. E ela caiu num engano, né? Eu vi até um... Foi um jogador de futebol, tá? Ele aí ficou famoso aí, né? Ele nasceu numa situação pobre, né? Ele de uma condição pobre, mas ele, através do futebol, o talento dele, né? Ele viajou a Europa, ganhou dinheiro aí, tá? Vocês devem conhecer aí. Mas ele percebeu uma coisa, ele ganhou dinheiro, né? As mulheres ficam atrás, né? Na hora que o cara tem dinheiro, as mulheres ficam atrás para comer uma pontinha também, tá? É assim, pessoal. É o jogo aqui, tá? Quem tem, gente está atrás para comer dessa pontinha. Então, aí ele viu que o dinheiro, ele aí, quando ele parou de jogar bola, ele estava dando entrevista, ele falou: olha, pessoal, uma coisa eu sei, tá? Que o dinheiro não traz felicidade. Nossa, foi uma frase muito forte, tá? Porque ele era uma pessoa que não tinha dinheiro e ele pensava que através do dinheiro ele ia conseguir a felicidade. Mas ele percebeu, tá? Ele ganhou e percebeu que ele não estava feliz. Então, ele viu que as coisas, a felicidade estava nas coisas simples, estava na conexão com a espiritualidade dele, tá? Então, pessoal, eu não estou aqui atrás disso de fama, de nada disso, tá, pessoal? Aqui é para explicar a vocês, tá? Aqui seu irmão, seu amigo aqui, Samuel, tá aqui para a gente estudar junto aqui, tá? Eu sei, tá, pessoal, que aqui nessa realidade vocês me olham como a sociedade me olha. Porque eu sou aqui. Eu sou um jovem que nasceu na periferia aqui, pobre, tá? Eu sei que vocês têm esse olhar negro, né? Você vê minha pele negra, tal, cabelo crespo, enrolado, tá? Eu sei que vocês me olham assim. A sociedade me olha assim, tá? Quando eu estava na faculdade, a sociedade me olhava lá assim, tá? Sem problema nenhum, tá, pessoal? Porque vocês estão tudo aí cego, a sociedade estão tudo cego nesses preconceitos aí, tudo no ego aí, tá? Eu entendo agora, mas quando eu não entendia, tá, pessoal? Isso às vezes até criava uma revolta em mim, tá? Mas depois que pessoas aqui que vão assistir no meu canal e vai me conhecendo, disse, nossa, esse irmão aí é diferente. Eu vi a imagem dele, achei uma coisa dele, mas ele está mostrando outra coisa. Teve pessoas aqui no meu canal assim, tá?
Porque eu entendo, ele, quando ele me viu, ver aqui o meu vídeo, a imagem, é isso que as pessoas veem, tá, pessoal? Mas é isso, porque você tem que despertar coisas para ver a consciência, a alma da pessoa. Não o, o veículo dela, não olhar não o veículo dela, não o corpo dela, a imagem, a aparência. Então, por isso que a humanidade ainda não resolveu esse problema dos preconceitos, das coisas, por causa disso. Porque não está vendo a pessoa como consciência. Está vendo o físico dela, que é o veículo, o corpo dela, né? Ali não é a pessoa totalmente, ali é só o veículo que a consciência dela usa. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? A sociedade ainda está mergulhada nisso, mas a espiritualidade veio para curar isso aí. Quem dá lugar para a espiritualidade vai ser curado dessas coisas, mas que não vai atrasar um pouco a evolução espiritual dessa pessoa. É isso, pessoal. Se vocês não virem agora para a espiritualidade, tá tudo certo. Você só está atrasando a sua evolução espiritual, tá? Só isso. Você só está atrasando, né? E atrapalhando aqui o processo que a humanidade seja as pessoas humanas, né? Você vê que a humanidade tem um nome, a humanidade, mas a maioria da humanidade está sendo desumano, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Tá acontecendo. Então, por isso que a gente precisa da força, tá, pessoal? Para enfrentar todo esse tipo de dificuldade que existe aqui nessa realidade, tá? Existe, pessoal. A gente vai fazer de cego, colocar a mão, não olhar que existe. Isso existe. E isso está permeado aí, até na nossa família, em vários setores, tá? E o qual cria dificuldade da gente mostrar a nossa espiritualidade para a pessoa, tá? A verdadeira luz. Eu estava vendo uma EQM, né? O qual a moça falou que o ser, o mentor dela, né, mostrou que ó como era você, ó, mostrou no telão. Ó como era você. Você é aquilo ali, ó. Mostrou ela era uma bola de luz. A gente é uma bola de luz, tá? Mas que tem camadas. Camadas espirituais e camadas físicas, tá? Que essa bola de luz está lá. A gente tem que trabalhar, tirar essas caixas para que essa luz comece a brilhar. E é difícil, né, pessoal? De a gente tirar essas caixas, a gente separar do ego, esse trabalho que a gente está fazendo aqui é difícil, tá? Eu estava ouvindo isso, tá? E nossa, eu digo, nossa, é bem profundo isso aí que essa pessoa falou, tá? Mas é o que a gente está fazendo agora aqui. Para que a luz, a essência espiritual brilhe na nossa vida. É isso que está faltando à humanidade. E você que é a luz, é a consciência, está sendo enganada aqui nessa realidade, né? Pela matrix religiosa que fez tudo para que você não coloque essa luz aqui. Não, não, luz aqui não, tá? É assim que eles vão falar. Não, luz aqui não. Aqui é bagaceira, é escuridão, tá? Entende, pessoal? Então, essa dificuldade toda que existe aqui nessa realidade, a gente precisa ter uma força, né? Uma força espiritual. É o meu tema que eu vou falar hoje, né? O que é a força espiritual? O que é isso, pessoal? Aonde é que a gente busca essa força? É nas igrejas? É aonde? Aonde é que a gente busca essa força? Tá? Eu sei que tem muitos aí enganados, tá? Não sabe nem onde buscar essa força, tá? Foi como a maioria do que vieram aqui pro meu canal. Não sabia onde encontrar força. Tava fraco,
né? Mas com a ajuda aqui, eu fui trazendo consciência, ela foi ganhando força, tá? Da onde vem essa força dela? É o que a gente vai saber. O que é essa força? E por que temos que nos conectar com essa energia interior? Porque força está falando de energia. Na hora que fala de força, está falando de energia. Então, e como nos conectar à energia interior? Então, essa energia vem do seu interior, da sua essência, da conexão com a sua espiritualidade. Tá certo, pessoal? Então, vamos estudar sobre isso, tá? Eu vou dar uma ênfase aqui nas coisas que eu escrevi aqui, tá? Escrevi muita coisa. Vamos começar logo para eu falar tudo aqui, tá, pessoal? Eu me empolguei aqui, fui escrevendo aqui sem parar, tá, pessoal? Mas vamos ver o que é que fala, o que é essa força espiritual. Então, o que é essa força espiritual? Ele pergunta. A força espiritual é um conceito que se refere à energia interna. Então, essa força está falando da energia interna que guia e impulsiona as ações e o pensamento de cada indivíduo possui. Então, é uma energia interna que vai guiar, impulsionar da força, né? As ações e o pensamento de cada indivíduo. Cada indivíduo possui essa energia. É o que vai dar aquela força, aquele ânimo de a gente fazer as coisas aqui, pessoal. Então, a pessoa que está sem ânimo, está sem força, está dizendo... E isso é porque está faltando a conexão com a espiritualidade dela. Tá estressado, tá na ansiedade, sabe? Tá sem como é que se diz? Tesão. Tesão. Nossa, essa palavra aqui é muito boa. Tesão é aquela. Como é? Você já viu uma pessoa com tesão, ela fica energizada. Então, é uma pessoa que não está energizada para fazer as coisas. Então, vem essa energia interna que vai fazer isso. Ele fala, ela está relacionada à sua essência divina e, e à sua conexão com o divino. Então, ela está relacionada, essa energia interna vem daí. Essa força espiritual vem daí. Por isso que não podemos, pessoal, ficar sem trabalhar nossa conexão com a nossa essência divina, né? A conexão com Deus, com a espiritualidade. A gente não pode, pessoal. Senão a gente não encontra força. E isso você vai ver verdadeiramente aquele que está conectado a Cristo, a Deus, a espiritualidade, e aquele que não estão. É quando vem a prova, a dificuldade na vida. Aí você vai ver se aquela pessoa está verdadeiramente conectada à espiritualidade. Então, a pandemia aí, que aconteceu, né? A gente enfrentou, né, pessoal? Eu, você e muitas pessoas enfrentaram a pandemia. Então, veio para mostrar também aqueles que verdadeiramente estavam trabalhando essa conexão. Quando veio a dificuldade, ele teve força. Outras pessoas desmoronaram. Até hoje estão desmoronadas, tá? Porque talvez uma situação dessa a gente perca familiares, caia numa cama, adoeça. E aí, pessoal? Você vai parar, vai arriar as guardas? Tá? Aquele que está trabalhando a sua conexão com sua essência divina e a conexão com Deus, com o divino, ele vai encontrar força para superar essas dificuldades. É o que ele fala aqui. Ele fala, essa força é muitas vezes associada à capacidade de superar desafio, encontrar paz interior e manter uma atitude positiva
diante das adversidades da vida. Então, é nessas horas que você verdadeiramente vai ver se aquele é espiritualista mesmo, é cristão, ou ele só tá fazendo de brincadeirinha aí, tá? Tá querendo enganar o povo para ganhar dinheiro, mas verdadeiramente ele não tem uma conexão com Deus, com a espiritualidade. Às vezes essa dificuldade vem para isso, tá, pessoal? Para você vê a pessoa entra aqui gritando, né, pessoal? A gente gravando aqui. É, é sério, né, pessoal? Então, tira até a minha intenção do que eu estava falando. Então, é nessas horas da dificuldade que você vai ver verdadeiramente aqueles que estão conectados com a espiritualidade e aqueles que não estão, que é a separação do joio do trigo, né? Que a Bíblia fala, tá? Aquele que é verdadeiramente e o que não é. É através dessa força espiritual da conexão. Aí ele fala, em diversas tradições religiosas e espirituais, a força espiritual é vista como um recurso vital que pode ser cultivado e desenvolvido ao longo da vida. Então, é uma força, né, que nos dá para a gente, ao longo da vida, a gente caminhar nessa realidade. É essa força que a gente chama de Deus, tá? A gente usa a nossa fé nesse Deus, é onde nos dá força para a gente continuar. Por quê? Acontece ao longo aqui da nossa jornada muitas coisas, pessoal. A gente está propenso aqui a acontecer muitas coisas. Coisas boas vai acontecer? Vai. Mas também coisas ruins vai acontecer? Vai, pessoal. Tem como evitar isso? Não tem, pessoal. Tá? Mas o negócio é aonde, como é que você vai lidar com isso, aonde é que você vai encontrar força para superar essa dificuldade e caminhar aqui nessa realidade. Porque você também não pode parar. Uma pessoa morre ou uma pessoa para, aí você vai parar a sua vida também? Não existe isso, tá, pessoal? Cada um tem seu processo. Ela passou o processo dela, você vai passar o seu, tá? E essa força é que vai dar para a gente continuar, pessoal, tá? Você vê aí, tá? Já tem muitos, como é que se diz? Exemplos aí que aconteceu em vida de pessoas. Pessoas perdeu tudo, tragédia, sabe? Tragédia na família da pessoa, na vida da pessoa, mas a pessoa se manteve de pé, tá? Já teve pessoas aí, mas teve pessoas que, pelo um pouquinho de coisa que aconteceu na vida dela, ela já se desmoronou toda. Blum, caiu, cai em depressão, fica com problemas psicológicos, tá? O que é isso, pessoal? Isso demonstra que a fé, a espiritualidade, a gente crê em Deus, a gente ter essa fé, vai nos ajudar nesses momentos, tá, pessoal? E vai mostrar verdadeiramente se você está em conexão com a espiritualidade. É o que nos dá força, tá? Aí ele fala, a força espiritual desempenha um papel fundamental na vida das pessoas, pois está intimamente ligado ao bem-estar emocional e mental. Então, pessoal, essa força espiritual, ela vai desempenhar um papel importante na nossa vida, porque ela está intimamente ligada ao bem-estar emocional, o equilíbrio, né? E mental. Então, o seu mental também vai estar em equilíbrio. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, você vê, ó, eu estava aqui sozinho, eu aí comecei a gravar agora, tá? Tem 24 minutos.
eu comecei a gravar, comecei a falar das coisas, começa a movimentar as energias, começa as pessoas ficarem mais ativas, aí, sassaricando aqui, tá? Começar a querer fazer zoada. Então, você vê que existe uma influência, tá, pessoal? Não é coisa normal, tá? Então, porque eu estou movimentando a energia espiritual elevada e os espíritos não gostam disso. Ele não gosta, pessoal, tá? Porque quando eu começo a falar aqui, sai uma vibração, uma energia elevada. Então, conhecimento, ele não quer que você ouça. Ele quer fazer uma coisa, distração, para que você não ouça essa mensagem que eu estou passando. Porque vai trazer força para você espiritual. Então, ele não quer você com força. Quer você fraco, caído no chão, tá? Então, ele diz que porque está intimamente ligado ao bem-estar emocional e mental. Então, um equilíbrio, né? Quando uma pessoa se sente espiritualmente forte, ela tende a ter mais resiliência. Então, quando ela está espiritualmente forte, está se sentindo, ela tem resiliência de suportar coisas que vêm acontecer aqui nessa realidade. E olha, pessoal, que tem aí, tô vendo notícias aí, tá? Eu vejo de tudo, tá, pessoal? Tô vendo notícia aí que não vem coisas boas por aí, tá? Vai vir coisas aí que vai ser um aperto muito grande e a gente deve estar preparado à nossa espiritualidade. Porque quem não tiver preparado a sua espiritualidade vai prostrar, vai cair, tá? Vai querer sair dessa realidade. Não vai enfrentar o problema, tá? Eu estou ouvindo aí muitos, como é que se diz? Muitas pessoas aí, tá? Que tá dando notícia aí, só notícia ruim, tá? Só bagaceira, tá, pessoal? Só bagaceira, é dizer que o meteoro vai cair todo mundo, é o tsunami, tá? Só vem com. Vem uma nova pandemia aí, aconteceu o terremoto aí, não foi? Então, tá, então só estão falando que. Então, essas coisas podem, se a gente não tem força espiritual, a gente pode fazer que a gente querer desistir de estar aqui nessa era. Tá? Então, a gente precisa dessa força. Então, você que está aí brincando de crentezinho, de cristão, de espiritualista, tal, não sei o quê, fique aí brincando para você ver. Não tenha uma conexão sincera e verdadeira com a espiritualidade. Quando essa dificuldade vir, você vai ver o que você não vai ter força espiritual para suportar a pressão que vai acontecer. Tá certo, pessoal? Aí ele fala, o que ajuda a enfrentar, então, a pessoa tem mais resiliência, o que ajuda a enfrentar crises e momentos difíceis. Então, é isso. Se você tem uma espiritualidade forte, vai ajudar você a enfrentar esses momentos de crise e difíceis da vida. Além disso, essa força pode proporcionar um senso de propósito e significado, permitindo que o indivíduo se sinta mais conectado consigo mesmo e com o mundo. Então, ele vai se conectar à essência espiritual dele, né? Que é uma essência divina. Então, quando você se conecta com Cristo e com Deus, tá? Quando você se conecta a essa luz, essa essência divina que está dentro de você. Porque você é isso. Você é uma bola de luz. Foi o que o mentor da mulher, né? Na EQM, que eu estava assistindo, falou que ela era uma bola de luz. Mas ela tinha camada, que são os nossos corpos, tanto o corpo espiritual como o corpo físico. E a gente se identifica com isso, pessoal. Mas a gente não é isso, a gente usa isso. A gente usa
essa bola de luz que é a consciência usa essas camadas para a gente ter acesso a dimensões, tanto essas dimensões físicas, espirituais, tá? Então tem várias dimensões que a gente tem corpos específicos que a nossa consciência usa para a gente ir. Então, a gente pode experimentar as coisas dessas se a gente tem esse corpo. Se você não tem esse corpo, sua consciência não pode experimentar aqui. Entende, pessoal? Eu acho que isso está faltando explicação sobre isso para as pessoas, tá? Porque elas se identificam muito aqui com o corpo, tá? Que tem, tá? Que é o ego, né? Que é o ego aqui, é a nossa identidade aqui nessa realidade. Então, muitas pessoas se identificam com isso. Não sabe. É uma pessoa que tá ainda tem que despertar a consciência. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, cultivar a força espiritual envolve, então, para a gente cultivar, envolve práticas espirituais que promove um autoconhecimento e a conexão com algo maior, com Deus, né? Então, quais são essas práticas? Ele fala meditação, oração, estudo das escrituras, reflexão e atividade de gratidão são algumas das formas eficazes para fortalecer essa energia interna. Então, pessoal, você tem que praticar coisas elevadas. Então, meditação, oração, estudo da escritura, né? São coisas elevadas, né? Aí, reflexão, atividades de gratidão, você ser grato. Então, você tem que ir alimentando essa energia interna, essa positividade para você se conectar com a energia superior. Então, se você fica numa frequência baixa, só alimentando coisas negativas, tá, pessoal? Então, quando vir a dificuldade aqui que vai aparecer, você não vai ter força. A nossa força a gente encontra dessa força interna, que é a conexão que a gente tem com Deus. Se a gente não está conectado, a gente não vai ter força. Entende? A gente cai. Prosta aí, fica prostrado. E é isso que a Matrix aí quer, tá? Por isso que ele prepara muitas coisas aí, tá? Problemas no mundo, tá? Muitos problemas no mundo para você prostrar. E tem muita gente prostrando aí. Por quê? Mas Deus nos abandonou aqui, deixou aqui, não vai dar ajuda a gente, essas coisas. Deus está querendo ajuda, mas depende da pessoa. Você viu que ontem, né, Cristo está à porta batendo para entrar. Mas a pessoa não permite a conexão. Aí o que é que vai acontecer? Não, Cristo não vai entrar. Cristo diz, não, você não quer, tá tudo certo. Caminhe sozinho para ver se você aguenta. Aí quando você não aguentar, ai meu Deus, você pede socorro na hora que estiver lá se afogando. É sempre assim, pessoal, tá? A gente sempre vai pedir ajuda quando a parada esquenta, quando tá no sofrimento, ó, a pandemia mesmo aí, o problema. Você viu pessoas pedindo ajuda? Ai, socorro! Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, é assim, pessoal. Aí lembra de Deus, tá? Aí lembra-se, né? Porque é assim. Mas quando não tem problema, tá? Elas, que negócio de. Vamos meditar, orar, que nada, que negócio de fazer isso. Não, irmão. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou ali fazer um churrasco, tomar um ali, tá? Aí, tá? E aí vai levando. Até quando o problema atingir ela, tá, pessoal? Aí as pessoas lembram de Deus. É assim. A maioria das pessoas estão funcionando assim, tá, pessoal?
aqui nessa realidade por causa do engano aí da Matrix, tá? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, então, essas práticas ajudam, né? Eles são algumas das formas eficazes de fortalecer essa energia interna, que é a força espiritual. Essa prática ajuda a acalmar a mente, né? É a mente. Eu lembro das pessoas que chegaram aqui do canal, a mente estava tão confusa, tá, pessoal? Ajuda a acalmar a mente, né? A meditação aumenta a consciência, né? Então, será que acontece isso mesmo aqui, pessoal? Vamos fazer um teste. Ele está dizendo que se você trabalha a espiritualidade, meditação, oração, você acontece com você, acalma a mente. Então, vocês que estão no meu canal, vocês acalmaram a mente ou não? Coloca aí nos comentários. O que mais que ele falou? Aumenta a consciência. Então, aumentou a sua consciência, aumentou o seu conhecimento, né? E promove uma sensação de paz interior. Então, promoveu uma sensação de paz interior em você? Ou ainda você continua perturbado, pessoal? Coloca aí nos comentários. Vamos ver se isso aqui, o que ele está falando, é verdade na nossa vida. Se não for verdade, então vamos sair da espiritualidade, porque não está resolvendo nada. Aconteceu isso com você, pessoal? É verdade mesmo? Que acalmou sua mente, aumentou a sua consciência, ou você está sentindo sensação de paz interior? Aconteceu isso mesmo? Ele fala que são essenciais para o desenvolvimento da força espiritual. Então, se você está sentindo isso, você está no desenvolvimento dessa força espiritual. Será que aconteceu, pessoal? Vocês aqui do meu canal, vocês até que tá mais antigo aqui, tá acontecendo isso com vocês? Você está sentindo esses sinais aí de acalmar a mente, de aumentar a consciência, né? Uma sensação de paz interior. Está acontecendo? Se não estiver acontecendo, vamos parar por aqui, tá? Porque não está adiantando trabalhar espiritualmente. Posso parar ou não? Coloca aí nos comentários, porque se não estiver fazendo bem para você, eu vou parar de gravar vídeo. Vocês podem continuar aí para onde vocês quiserem, tá? Sem problema nenhum. É isso, pessoal. Vamos colocar em xeque se é verdade ou isso ou não é. É o que o tá falando aqui. Vamos ver se é verdade, tá? Aí o que mais? Ele fala, diferentes tradições religiosas abordam a força espiritual de maneira variadas, né? Então, várias tradições religiosas e espirituais abordam essa força espiritual de maneira variada. Então, com outra forma, mas é a mesma coisa. Então ele fala, no cristianismo, por exemplo, a força espiritual é frequentemente associada à fé e à graça divina. Então, a conexão com Cristo, né? Já no budismo, a força espiritual pode ser entendida como uma capacidade de alcançar a iluminação através das práticas de meditação. Já no espiritismo, a força espiritual é vista como energia que se conecta ao espírito, aos seres humanos, permitindo a evolução espiritual. Então, não é qualquer espírito, tá? Os espíritos elevados que se conectam com aquele ser humano, ele vai ter evolução. Porque se for um espírito de baixa vibração se conectar com você, aí você não vai ter evolução espiritual, tá certo, pessoal? Então, você vê que todos esses conceitos que existem aqui na nossa realidade, né? Cristianismo, né? Os cristãos, o budismo oriental lá, né? Daquela parte oriental, e o espiritismo, né? Falam dessa força, o que significa
Então, todos falam de uma forma diferente, mas todas essa maneira que eles falaram está de acordo com a espiritualidade. Por quê? A gente, para se conectar com essa força, é para a gente trabalhar, alcançar a iluminação. E lá no cristianismo, a gente precisa da fé e da graça divina que é Cristo. Né? A gente precisa da conexão. O Espiritismo fala que a gente tem que se conectar com os espíritos, seres espirituais, né, elevados, que assim vai permitir, então, a gente ter uma conexão com os mentores, os anjos, seres elevados, a gente vai se elevar a nossa evolução também. Então, todos eles, grupos diferentes, mas falam da mesma coisa, tá, pessoal? Isso é para você ver que, como é que se diz? Pode mudar o conceito espiritual, mas continua a mesma essência. O que interessa é isso, pessoal, tá? Você deve ser de algum grupo desse aqui, ou é budista, ou é do cristianismo, é cristão, né? Ou é do espiritismo, tá? Ou da espiritualidade, né? Você deve ser de algum desses aqui. Mas que ele fala dessa força é a mesma coisa, é a conexão que a gente tem com Deus, tá? Aí, o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala, a relação entre a força espiritual e a saúde mental é amplamente reconhecida. Estudo mostra que pessoas que cultivam a sua espiritualidade tendem a ter nível mais baixo de estresse, ansiedade e depressão. Então, pessoal, ele já foi provado. Será que é provado mesmo, pessoal? Será que a gente que trabalha espiritualidade tende a ter nível baixo de estresse? Como é que está o seu estresse? Ansiedade, será que você tem um nível baixo de ansiedade? Depressão, será que você, uma pessoa que é da espiritualidade, está conectada, ela cai em depressão? É por isso que eu já falei aqui, tá? Eu estou vendo pessoas de grupo religioso com ansiedade, depressão, até evangélico, pessoal. Eu digo, será que essa pessoa tem uma conexão verdadeiramente, sinceramente com a força espiritual dela, o ser divino dela? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque senão a Bíblia está errada. A Bíblia está errada, os conceitos espirituais estão errados. Por isso que eu estou aqui falando para vocês colocar aí. Vocês estão sentindo sensação de paz? Você está... aumentou a sua consciência, né? Então, você está sentindo como é que se diz? Acalmou a sua mente. Então, é por isso que eu estou mandando você colocar aqui. Será que isso aconteceu na prática mesmo? Ou a gente, eu só estou aqui falando só balela, da boca para fora e não tem acontecido nada na sua vida? Coloca aí, pessoal. É importante, eu sei que tem pessoas aqui que não querem se... Como é que se diz? Se declarar, se mostrar, tá tudo certo, tá? Mas isso seria importante porque isso é uma prova cabal, física, né? De que você está estudando aqui, você está e vocês estão melhorando. Eu sei disso que vocês estão melhorando. Por quê? Eu estou vendo que aumentou os inscritos do meu canal. Eu estou vendo que está aumentando aí a visualização. Então, vocês estão buscando o que aqui? Algo está acontecendo, tá? Silenciosamente, né? Porque a espiritualidade trabalha assim, tá acontecendo algo aí. Por que é que vocês estão vindo? A fonte, né? Estão vindo buscar na fonte. Porque a gente aqui tem necessidade, tanto física, né? Necessidade física de comer, e tem uma necessidade espiritual. Então a gente precisa comer algo espiritual da verdade. Então vocês estão vindo buscar esse alimento. Por quê?
algo está acontecendo. Nossa, estou melhorando, né? Me deu mais uma energia tal, tá me dando alegria. Algo está acontecendo em você silenciosamente. Então, fala aí, pessoal, pode falar. Seja sincero, tá? Se não tiver acontecendo nada também, diga, não está acontecendo nada, irmão Samuel. Estou aqui, estou numa situação difícil, tô, a situação tá pegando aqui, tá? Você pode falar também, tá? Sem problema nenhum, pessoal. Aqui eu quero a sinceridade, tá? É isso que eu quero. Então, ele fala que, como é que se diz? Nível baixo de estresse, ansiedade e depressão. Ele fala, a força espiritual proporciona suporte emocional que ajuda o indivíduo a lidarem melhor com o desafio da vida. Então, vai dar um suporte, uma força para você suportar melhor as coisas da vida. Tá, pessoal? Porque a vida não é fácil de viver. Vocês, quem está aqui encarnado, sabe que não é fácil, tá? Principalmente a gente que vem de uma, aqui nessa realidade de uma, comunidade, um lugar onde as coisas são muito difíceis, tá? Então, você encontra mais dificuldade. Por isso que, às vezes, essas pessoas precisam usar mais a fé, tá, pessoal? Por isso que é uma maldade você tirar a fé da pessoa, tá? A pessoa já não tem benefícios aqui, porque o governo, né? Muitos estão trabalhando contrário, né? A essas pessoas. E quase a maioria delas são o quê? São negras, de baixa renda, que mora em uma comunidade, tá? Já tem a dificuldade de não termos como é que se diz? A ajuda, a maioria do que estão aí dominando o mundo, tá? Você vê que a maioria são brancos, são pessoas que têm os privilégios aí, tudo aí, tá? E aí a gente são massacrados. Principalmente essa. Então, já não tem nada, a gente já não tem nada. E tira a fé, a nossa conexão verdadeira com a espiritualidade. O que é que vai acontecer com a gente, pessoal? O que é que você acha que vai acontecer? Coloca aí nos comentários. O que é que você acha? Será coisa boa ou não? Tem que ver aí, tá, pessoal? Então, esse desafio da vida a gente já enfrenta, tá, pessoal? A gente já tem dificuldade. Aí ele fala, promovendo uma mentalidade mais positiva e resiliente. Então, a gente vai ter o suporte emocional para ajudar a gente a lidar melhor com o desafio da vida, que vai promover, né, essa força espiritual, uma mentalidade mais positiva e resiliente. Então, não ficar com aquela mentalidade negativa. Se você entrar nessa frequência, já era você, tá? Eu sinto muito. Você, quando vir uma dificuldade aí, você vai cair de vez. Pessoal. Então, por isso que a gente precisa trabalhar. Você entende agora, buscar essa força, essa conexão com Deus, com a espiritualidade? Não dessa forma que os pastores estão ensinando a vocês. Que tem um monte de gente aí, tudo desconectado da espiritualidade. Só indo a coisa atrás de religiosidade. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, a participação em grupos espirituais pode ser uma maneira poderosa de desenvolver a força espiritual, né? O apoio social e a troca de experiência com a outra pessoas que compartilham a crença semelhante pode fortalecer a fé, a conexão com a espiritualidade. Então, é isso que vai acontecer, tá, pessoal? Então, a gente precisa um do outro, pessoal? Precisamos, tá? Porque quando a gente junta energia,
eu junto a minha fé e com a sua, então criamos o que os espiritualistas falam que é o quê? Criamos uma egrégora espiritual. Então, egrégora, criamos uma força de energia, o qual a gente vai ter força para nos proteger contra derrubar a nossa fé. Então, o grupo serve para isso. Por isso que estamos aqui. Pode ser grupo presencial? Pode. Mas se estiver longe, a gente aqui é um grupo, pessoal. Quando vocês estão assistindo aqui assiduamente, vocês estão comentando, a gente é um grupo que tem que se ajudar. Porque a gente tem que se ajudar um ao outro, porque cria aquela egrégora, aquele poder, né? Ele diz a maneira poderosa de desenvolver essa força. Porque vou juntar minha energia com a sua, então vamos criar uma força. O apoio social, então, vai ajudar, vocês mesmo estão me ajudando aí no Pix aí. É uma ajuda social. A troca de experiência, então a troca de você ter uma experiência que vai ajudar a minha fé, então você vai trocando experiência com essa pessoa, aumenta a fé da pessoa, né? E que compartilha crença semelhante. Então, veja que é aquela pessoa que está na mesma frequência de crença que pode fortalecer a fé e a conexão espiritual. Então, quando fortalecer a fé e a conexão espiritual com o divino, com Deus, com a espiritualidade, o que é que vai acontecer? Ele fala, além disso, as atividades no grupo, como serviço voluntário, né, fazer o bem, pode proporcionar um senso de propósito e pertencimento fundamentais para o fortalecimento da força espiritual. Então, quando você vai fazendo bem voluntariamente, sabe, sem interesse, tá, pessoal? Porque até no meio religioso aí entrou interesse, você faz uma coisa para demonstrar que é bonzinho, para receber algo em troca. Não faça isso. Faça voluntariamente de coração, que a espiritualidade vai devolver para você. O universo vai devolver, uma hora ou outra você vai ser recompensado. Tá? Então, quando você faz isso de coração, então é um trabalho que vai fortalecer o seu propósito de vida e o seu pertencimento, né? Fundamentais para fortalecer essa força espiritual. Tá certo, pessoal? Então, nossa, pessoal, 53 minutos, nossa, eu vou parar aqui, porque se vou marcar aqui segunda parte, a gente continuar na segunda parte, né, pessoal? 53 minutos. Nossa, você vê que eu quero falar, tá? Mas... E eu escrevi aqui muitas coisas, mas eu acho que eu vou terminar aqui na segunda parte, tá, pessoal? Então, até a segunda parte, tá, pessoal?